Eu sou Igor, eu Ok. sou Igor Alves. Hoje estou, né? Eu falo que estou na posição de primeiro scout do Flamengo, porque a gente vive numa eterna transição, né? Pode ser para o clube, para outro, em funções, mas hoje eu faço o papel de primeiro scout da equipe do Flamengo. Bom, para me apresentar, eu sou um ex-atleta de futebol. Vivo do futebol já há mais de 30 anos, porque quando a gente ingressa nas categorias de base, a gente começa a se dedicar a partir dali. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem como um parâmetro isso. A gente inicia ali nas categorias de base com 7, 8 anos de idade e vamos progredindo até que chegue às categorias profissionais. Então, eu sou hoje oriundo de ex-atleta. Comecei a me transformar um sentido de estudar, buscar conhecimentos antes de terminar minha carreira profissional, para que eu pudesse hoje exercer a minha função de scout. Bom, e falando sobre a minha carreira de futebol, eu iniciei também nas categorias de base do próprio Flamengo, tive uma transição para jogar na equipe do Vasco também, assim transferindo para o profissional, e depois fazendo minha transferência para a África do Sul. E foi um dos países que me acolheu muito bem, que me fez entender bem o que era uma adaptação à cultura de um país, o que era muito diferente, porque eu saía do Brasil, um, um país totalmente voltado para o futebol, tudo era, era em torno do futebol, do esporte. E chegando na África do Sul, o primeiro esporte lá era o rugby. Então, teria uma total adaptação àquela cultura local ali, visto por vários pontos de vista, tanto do treinador, tanto de outros jogadores, que muitas das vezes nem todas as os setores eram profissionalizados. Tá ouvindo? É que ficou todo mundo mudo, não sei, o meu também tinha parecido mudo aqui. Não estou a lhe escutar. Os últimos 10 segundos ficamos mudos. Não, não, podes continuar. Ah, sim. Não, é porque ficou mudo de uma maneira geral e eu não sabia se estavam me escutando ou não. Não, E está até onde pegaram? Até onde estava 10 falando segundos, sobre 10 segundos atrás. 10 segundos atrás. Então, eu fiz a minha transição para a África do Sul, minha primeira transferência, e onde é que eu me deparei com um confronto de culturas, sabe? No Brasil, a gente é muito enraizado, o futebol é o primeiro esporte. Chegando na África do Sul, eu tive aquele encontro de realidades, porque lá eles têm como o rugby o primeiro esporte. Então, era toda uma diferença cultural ali de glamour pelo esporte que não tinha naquela época. Ainda estava no processo, porque a Copa do Mundo ia ser na África do Sul, então todos os setores ainda estavam se profissionalizando. Então, isso para mim foi um choque de realidade, de adaptação, que isso eu sempre trago no meu contexto como scout, quando eu vou analisar um jogador para vir ou para ir para outro lugar, o encaixe dele naquele mercado, eu sempre penso pelo lado cultural também, que tem adaptação não só do atleta, mas como da sua família, todo o seu entorno. Então, isso tudo para mim é algo que é relevante. Bom, depois da África do Sul, tendo um conhecimento maior também e buscando a profissionalização no futebol lá daquela época, eu fiz a minha migração depois para minha transferência para Polônia.
onde é que já é um futebol mais competitivo, né, de duelos, mais físicos, e também me ajudou na questão dessa cultura, sabe? O processo foi um pouco mais complicado, porque na África do Sul a adaptação, querendo ou não, o povo foi um pouco mais receptivo do que na própria Polônia. Um povo um pouco mais frio e um pouco mais de dificuldade nessa relação. A gente, aos pouquinhos, foi se introduzindo. E toda essa experiência como atleta de futebol eu trouxe para minha carreira como scout. Eu penso nas questões culturais com muito carinho para poder ter uma adaptação do atleta. Sempre quando eu penso em um atleta vir a jogar na minha equipe ou enviar ele para uma outra equipe, ver se aquela toda adaptação vai ser feita da melhor maneira. Ok. Bom, Podes continuar? depois não, e depois eu retornei ao Brasil, joguei em equipes menores em divisões inferiores, série terceira, quarta divisões aqui no Brasil também, que é uma outra realidade. E isso também te dá várias visões sobre o que que é o futebol e sobre todas as questões dos atletas. Eu acho que com essa experiência, com essa vivência, me ajudou muito na. Perdemos o teu som. Perdemos o teu som. Para chutar? Tá, a escutar. Tá. 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 Perfeito. Então. E todas essas adaptações, todos esses clubes me fizeram enxergar de uma outra maneira essa adaptação desses atletas, tanto vindo dos escalões menores para os maiores, tanto dos maiores para os menores, ver essas oportunidades, ele me deu experiência agregado ao estudo acadêmico para poder ter uma visibilidade melhor do que seriam esses atletas. Ok. Em primeiro lugar, antes de colocar qualquer questão, agradecer-te, Igor, pela tua disponibilidade desde o primeiro momento em estás neste segundo episódio do Think Tank Scouting da Associação Nacional de Scouts de Futebol. Sendo que a nossa associação é uma associação portuguesa, como é óbvio, mas nós queremos sempre trazer pessoas que nos agreguem conhecimento, porque hoje em dia um scout está em Portugal, depois está no Brasil, depois estará em outro contexto. E portanto agradecer-te a tua disponibilidade, agradecer à tua família, porque também estamos a tirar um bocadinho desse espaço com a tua família, e portanto ficar aqui este registro de que do nosso agradecimento enquanto associação e enquanto pessoa também, pessoalmente, agradecer-te a ti de estares aqui. Eh, um outro aspecto que as pessoas também precisam de saber de quem nos está aqui a seguir, nós temos quatro ou cinco pessoas sempre aqui no grupo, é que este é um espaço que não é fechado, ou seja, não tem filtros, é um espaço em que os nossos convidados, que não é um convidado, é uma pessoa da nossa família, neste caso o Igor, scout noutro país, mas pessoa da nossa família, é um espaço que aberto a toda a gente. Hoje temos um contexto de uma equipe, de um scout de primeira equipa, neste caso do Flamengo, mas com certeza que no futuro teremos outros contextos e, portanto, é aberto a todos. E o Igor, sabendo eu conforme ele é, estará aberto depois a qualquer questão. Para isso é melhor utilizarem o chat, dizerem que querem colocar questões para depois a gente conseguir intercalar. Eu gostaria de perguntar algo que é, tendo sido tu jogador profissional de futebol, nesses vários contextos, África do Sul, ou seja, não foi só no Brasil, foste para a África, vieste para a Europa, eh, isso deu-te alguma maior sensibilidade depois no mundo do scouting para compreender determinados detalhes quando estás a observar um jogador? Focaste essa parte do contexto da adaptação, da dificuldade que tiveste em determinados momentos, outros mais fáceis. Isso também entra no teu tipo, quando estás a analisar o jogador, o contexto em que ele vai ser inserido, neste caso no Brasileirão.
e, no, e num clube específico que é o Flamengo, isso para ti é importante? Achas que é importante quando a gente integra? Não, não vamos entrar muito nas coisas do clube. Sim. Quando a gente integra o jogador, achas que é importante este tipo de contexto? Esta tua experiência, o que é que te enriqueceu? O que é que te trouxe como mais-valia? Pergunto eu. Tens que ligar o som. É porque tá no. Não sei se está para chutar Ah, ou quer que eu. agora está. Ah, Tá, tá. tá. Agora está. Então, eu penso na questão da adaptação. Eu sempre penso que alguns fatos que aconteceram comigo, eu tiro como experiência para poder pensar numa adaptação de um atleta. Eu vou usar exemplo, atletas que saem do Brasil, às vezes, e vão para Portugal jogarem, e, e essa adaptação, às vezes, eles pensam que é só chegar e o atleta performar, porque o campeonato tem características que esse atleta pode ser influente. Bom, eu já não vejo tanto assim. Eu penso todo o entorno do atleta. Aquele atleta, ele ele está indo com quem? Qual é a idade dele? Qual a maturidade daquele atleta? O que que ele vai poder desempenhar? Qual o nível que ele tem de exigência do externo para o interno? Sabe? Todas essas características, todas essas ações, eu penso sobre um atleta em questão de performance, porque eu vejo muitos atletas saírem dos seus países de origem e para outro e terem uma cobrança sobre performance sem saber o que que eles podem lhe entregar, Uhum, entende? claro. Eu Ok. penso que tem que ter tá todo esse suporte, os clubes, na verdade, eu penso que tem que dar todo o suporte para que o atleta tenha a melhor adaptação. Porque o scout já fez a análise técnica dele. A análise técnica está assim, ó, ele tem perfil para poder atuar nessa função, vai ser passado ao treinador. Aí se vai dar certo ou não, também tem outras questões, tem adaptação com o treinador, se o treinador vai fazer absorver todas aquelas características daquele atleta e realmente vai utilizar naquela função. Tudo isso tem um entorno para um atleta dar certo. E associado a isso tem as questões externas dele, que aí são a questão de adaptação da família, ele vai sozinho, ele vai com a família, quem vai dar esse suporte a ele, quem vai dar o suporte à família desse atleta, quem é que vai fazer a adaptação desse atleta e não simplesmente alocar ele numa casa, pedir para ele treinar no dia seguinte e daí esperar uma performance de alto nível desse atleta. Isso é muito, muito pouco. Ok, vamos então dar-te a oportunidade de escolher um número para entrarmos aqui numa, numa série de perguntas que temos aqui. Portanto, nós temos vários grupos. Portanto, de 1 a 50 podes escolher um número que gostes, que queiras. As perguntas É, eu, não tens eu dificuldade. joguei muito tempo. Eu joguei muito tempo com a 19, eu vou escolher a 19. 19. Ok, oh, ainda bem, porque se calhar vai-te surpreender. Número 19. Qual é o conselho que o Igor daria aos scouts mais novos, que estão neste caso, num início de carreira? O que é que tu achas que é importante o scout que esteja a iniciar uma carreira? Ainda há bocado em off estávamos a falar com um colega que estava a dizer que estava, portanto, a iniciar. O que é que tu achas? Que conselhos é que tu tens para esta gente? Eu penso que a questão da observação, assistir o máximo de jogos possíveis, uma pessoa que queira iniciar numa carreira de scout. Vamos pensar, o Igor lá atrás, o que que eu falaria para ele? Assista o máximo de jogos possíveis, se adapte a olhar os mínimos detalhes, anotar os processos e fazer um network. Ter a comunicação com outros scouts, ter essa troca de ideias sempre sobre um atleta ou outro, mesmo que você tenha uma dúvida. Mas eu penso que a pessoa tem que assistir vários jogos, observar bastante, minuciar esses relatórios e fazer esse network. Eu acho que essas três coisas, para mim, são fundamentais
para se iniciar num processo. Ok. Falaste em algo que me deixou aqui um bocado curioso, que foi o agente, nós, enquanto scouts, assistirmos ao máximo de jogos possíveis. E eu agora lembrei-me de algo que se calhar é até interessante partilhar contigo e tu podes explicar melhor, explicas melhor do que eu com certeza isso, que é tu enquanto scout do Brasileirão, pronto, digamos assim, assim é Uhum. assim mesmo, do Brasileirão, observas muitos jogos do Brasileirão, como é óbvio, possivelmente de outras divisões, mas deixa-se até que nível? Por exemplo, vais à Série B ou vais à Série C, D, digamos. Onde é que tu pões mais o teu foco? Em que ligas? Dentro do Brasil, fora do Brasil? A gente tem que entender primeiro o perfil do clube. Para eu saber onde é que eu vou analisar, eu tenho que entender qual é o perfil do clube. Vamos supor, qualquer clube do Brasil, hoje vai olhar primeiro para as primeiras divisões, depois vai olhar para equipes de segunda divisão. Mas tudo isso focado ao que tem demanda de interno. Uhum. Demanda de interno que eu falo, pode ser carência do elenco, pode ser necessidade ou pode ser um atleta em destaque. Isso a gente sabe que podem ser pontuais para a gente. E fora do Brasil, nós temos que buscar. Eu falo isso de uma forma geral, não estou falando do Flamengo, não. Estou Sim, falando sim, de de uma uma forma forma geral. geral. Sim, sim. Que principalmente as portas são abertas para estrangeiros, mas principalmente para sul-americanos que entendem o poder que o futebol brasileiro tem. Estão nesse iniciando o processo ainda de adaptação, de trazer jogadores europeus. Estamos tendo uma boa resposta, isso de uma forma geral, já temos alguns europeus jogando no nosso futebol, e isso fica de porta de entrada para os próximos que virão. Mas o inicial é sempre procurar o que, que a demanda interna te pede. Claro. Tu, enquanto scout da primeira equipa, além de ir procurar nas ligas, como é óbvio, digamos que um scout de primeira equipa no Brasileirão olha também para dentro, para a sua própria academia, para a base do seu clube, se tem lá as soluções, não tem, se isso é muito frequente no Brasil, ou nos clubes do Brasil, se descuram um bocado isso e preferem ir buscar fora. Qual é a percepção que tens Tem, disto? tem equipes que olham mais, tem equipes que olham menos. Tem equipes que buscam mais soluções fora da própria base. Tem equipes que abrem oportunidades. Eu sempre penso que é um poder de valorização. O Benfica, aí, você sabe que é muito bom em fazer isso, os atletas saírem da base ali e serem vendidos. É algo que se torna sustentável. Uhum. Então, eu penso que é sempre importante você abrir oportunidades para jogadores da base irem para o profissional e performarem lá, porque eles têm um potencial de revenda muito bom. Mas tem equipes no Brasil ainda que buscam soluções fora em vez de olhar para o seu interno, sendo que poderia ser suprido ali momentaneamente ou a médio e longo prazo esse atleta sendo vindo oriundo da categoria de base. Ok. Vamos passar a outra série de questões de perguntas. Pode escolher novamente o número. Vamos lá, número 10. Eu era Número meio campo, 10. então Eh, ok, isto é até uma pergunta mais pessoal. Digamos que a pergunta é se se o scout, tu enquanto scout, preferes jogadores com uma técnica mais refinada, digamos, mais apurada, aqueles jogadores mais 10, mais número 10. Ou de facto um jogador mais tático, isso depende do perfil que te exigem no clube. Como é que tu lidas com isso?
a gente sabe que a gente estava conversando antes e a gente sabe que a gente tem que buscar um perfil para o clube, independente do que a gente pensa ou não. A gente tem que encontrar jogadores com a característica que são determinadas, que a gente acredita que vão ter influência dentro daquela função. Mas para mim, para o Igor, a gente sempre busca atletas que sejam mais refinados tecnicamente, que tenham maior recurso de, com a bola, né, em espaços curtos, saída de pressão. Eu acho muito gratificante muito muito bacana quando o atleta sai daquela pressão, dribla um, dribla dois, acha um passe, deixa o companheiro na cara do gol. Então, são jogadas que a gente sempre são refinos técnicos que a gente sempre procura. Porém, a gente sempre procura é, quais características que são determinadas pelo clube. Porque eu acredito muito nisso, que a identidade do clube, a filosofia do clube vem antes de qualquer Isso. gosto pessoal. Eh, Uma das coisas que muita malta, muitas pessoas perguntam, às vezes me perguntam, eu também agora vou-te perguntar a ti, porque também não tenho, digamos, as respostas todas e a gente convém saber a opinião das pessoas sobre isso. Tem a ver, digamos que o jogador, digamos, como é que a gente diz? O jogador que tecnicamente anda ali nos 20, nos 30% tecnicamente e o resto é resiliência, é a parte mais mental que faz o jogador chegar ao alto nível. Uhum. Como é que o Igor avalias quais são os sinais que o jogador te transmite para tu veres que ele tem esta resiliência, digamos, mental, para ir para um clube? O que é que tu achas? Como é que tu consegues ver isso? Foste jogador, até tens uma, digamos, um sentimento, uma sensibilidade mais apurada até do que outras pessoas, porque estiveste dentro do relvado, da grama, portanto sabes bem isso. Eh, Como é que tu avalias o jogo? O que é que tu, por exemplo, um jogador que seja forte, qual é a diferença entre um jogador que é forte emocionalmente e aquele que é mais fraco ou está mais débil naquele momento? Como é que tu consegues, alguns sinais, não significa que sejam todos. Sim, eu vejo esses, esses parâmetros às vezes em detalhes. A gente assiste, quando a gente vai avaliar um atleta, a gente assiste vários jogos desse atleta. Quando tem, sei, 10 jogos, 15 jogos. Então, em vários jogos, alguns detalhes vão ser repetidos. Como, por exemplo, em finais de partidas, se o cara se o atleta é resiliente, ou então tu pega jogos que ele está perdendo e mesmo a equipe estando em baixa, ele está buscando alguma coisa, está buscando algo, ou alguma dividida num canto, que a bola entre e o atleta consiga chegar, sabe? São detalhes Uhum. que durante as partidas, e isso vão ser repetidas, porque não pode ser esporádicas, a gente consegue enxergar tanto isso quanto questões de liderança, quando, por exemplo, você pega um zagueiro que, mesmo que ele esteja fora de foco da câmera principal, do centro de jogo, você consegue ver ele monitorando a linha defensiva, ele jogo, sabe, pedindo para a linha subir, a linha descer, você consegue ver detalhes que tu sabe que a liderança parte daquela pessoa, sem precisar ouvir ou sem precisar. São detalhes que você assistindo repetidamente os jogos, você vai conseguir encontrar padrões. Ok. Falaste aí numa coisa que muitas vezes aqui em Portugal perguntam e gostam e com certeza que eles querem saber isso, não falando propriamente do clube onde estás, mas por aquilo que conheces do futebol, do Brasileirão e do contexto no Brasil das outras ligas. Eh, Digamos, qual é que achas que é o número ideal de relatórios para dizer este jogador vai ser validado pelo clube, se é visto só pelo Igor, se é visto por vários scouts, como é que este processo funciona no Brasil? Ele funciona de várias maneiras, mas o que eu penso que seria ideal
é você ter um departamento de scouting, Uhum. onde é que você tem seus principais scouts. Vamos botar, são 5 principais scouts ali que vão ser tomada de decisão para você. E esses 5 scouts, para mim, tem que fazer uma avaliação sobre esse atleta, para me dar um parecer. Eu sendo head scout, ele tem que me dar um parecer para eu poder tomar a decisão final e entregar ao diretor executivo ou não. Mas para isso ser feito, tem que ter sempre feito a avaliação sobre o atleta, feito toda uma análise social, tudo isso para determinar no final esse processo. Por isso que eu penso num setor, eu nunca penso quando é uma pessoa. Uma pessoa, eu penso que a capacidade de minimizar o erro é menor, entende? Com 4, 5 scouts ali e você monitorando eles, o- fazendo a avaliação dos atletas, você consegue minimizar esses erros, tá? Que eu acho que essa é a capacidade do scout. Na verdade, não é sempre que você vai ser assertivo, mas se você poder minimizar os erros, você está mais perto da ser assertivo. Exato. Portanto, no fundo é fazer um cruzamento, digamos, neste caso, digamos que o departamento tem 5 pessoas, ou 6, não interessa, é cruzar a informação desta gente para depois entregar ao Chief Scout, para que ele depois possa tomar uma decisão ou entregar ao diretor Aham. executivo, final, que passa. Eu penso que dessa maneira é uma maneira mais provável de você minimizar os erros sobre um atleta. Exato, exato. Que erro- dentro do mundo do scouting, e tu conheces bem o mundo do scouting, principalmente no contexto do Brasil, e não só, porque fora do Brasil, quais que são os erros mais frequentes num scout quando está a iniciar? Quais são os erros que nós cometemos? É porque eu já não consigo dizer isso, que já foi há muito tempo. E portanto, quais são esses? Ma- Mas, mas os erros principais são botar o seu gosto à frente do que é a identidade do clube. Isso acontece frequentemente. Isso porque a pessoa intuitivamente ela vai por o que ela gosta, pelo que ela gosta, e não pelo que é a demanda de trabalho naquele momento. Então, ela vai entrar em discordância com o que está sendo pedido e a execução vai ficar um pouco mais complicada. Eu penso que esse é o principal problema no início, porque ela fala, pô, mas esse jogador é tão bom para mim, eu vejo aqui, ó, até nos números dele, nos dados aqui, está funcionando bem, pô, mas ele não tem as características que são pedidas dentro do clube. Então não adianta você querer encaixar aquele atleta naquele contexto. Ok, vamos te pedir novamente para escolheres um número, que é para isto, Ah, para dar tempo a tu eu vou. respirares um bocadinho. É de 0 a 50, de 1 a 50. De 1 a 50. Vamos lá, 40. Portanto, não pode ser o 51. 40. 40. Epá. Que indicadores? Deixa-me puxar aqui para o lado. Está aqui. Não, não é que indicadores, desculpa. Como é que tu vês o impacto psicológico, até porque tens agora alguns jogadores europeus e não só, outros sul-americanos, eh, quando eles fazem mudanças de contexto, ou seja, imagina um jogador vai da Argentina para o Brasil, podia ter escolhido outro país, não a Argentina, da Colômbia, pronto, da Colômbia Ai, para o Brasil, ou vai do Ghana para o Brasil, que impacto é que isto tem para vocês, quando o jogador, ou melhor, como é que vocês veem esse impacto? Ou tentam transmitir esse impacto? Ok, este jogador vai precisar de me fazer esta adaptação, tem filhos na escola e, portanto, vai precisar de alguém que acompanhe a família, por aí fora. Pronto, já deixo para a tua parte para seguir. eu tenho até buscado entender, além das situações que aconteceram comigo, que eu já expliquei, de mudanças de país, eu tenho procurado até entender um pouco mais sobre culturas, que eu vi aqui que tem, no início, a euforia inicial, depois é um choque cultural, depois é um ajuste, e depois é a integração. Isso
demora de. Tem atletas que têm adaptação curtas, de 2 a 3 meses, e tem atleta que demora até 2 anos em adaptações. Então, é muito relativo falar isso de uma forma individual. A gente tem que saber sobre o atleta e saber a probabilidade de adaptação dele. Porque teve atletas aqui mesmo no Flamengo que demoraram mais tempo, tem atletas que chegaram e pareciam que já estavam no clube há muito tempo. Então, é muito complicado falar da questão da adaptação em si de um atleta de período, mas a gente sempre, num todo, busca a melhor adaptação, porque a gente tenta inseri-lo num contexto próximo ao que ele estava exercendo as mesmas funções, se já exerceu durante a carreira aquela função, se ele tem as características para aquela função, isso no contexto técnico. Fora de campo, tem a busca por um setor para poder adaptar esse atleta com moradias, local onde é que a família está acostumada. Por exemplo, eu sempre uso exemplos como quando eu jogava. Quando eu mudei para África do Sul, lá nós tínhamos atletas muçulmanos. Como é que você ia fazer essa adaptação se fosse no Brasil? Como é que você iria trazer e estabelecer a família desse atleta? Como é que ele ia se sentir? Ia se sentir isolado? Não ia se sentir? Então, a gente tem que buscar fazer essa adaptação inteira para que ele renda melhor em campo, entende? Claro. Como é que tu vês digamos, até porque tens esse conhecimento e também para nós percebermos, nós aqui em Portugal, digamos que os processos de scouting variam um pouco de clube para clube, aí no Brasil também os processos são diferentes, Uhum. digamos, a formação dos scouts é uma coisa que está estabelecida pela Federação Brasileira, como é que funciona este processo de scouting, propriamente no Brasil? A formação, a CBF tem uma formação a gente usa analista de mercado aqui, o nome, a nomenclatura para o scout, porque elas são separadas em duas. Aqui, né, em vários clubes, é feito análise de desempenho, que é Exato. voltada diretamente para o rendimento da equipe, tanto pré, pós e durante a partida, e o scout que fica mais com análise de mercado, que são as contratações, é, planejamento de elenco, essas coisas todas. E nós temos a CBF que está fazendo cursos, está estabelecendo cursos, tem universidades aqui que estabelecem cursos para scouts, para ter essa formação melhor. Os grandes clubes da Série A hoje estão todos praticamente estabelecidos com departamentos. Os da Série B, praticamente também todos, só que tem alguns ainda que estão em formação. E, e eu vejo oportunidades para pessoas trabalharem, iniciarem numa Série C, numa Série D aqui no Brasil, porque há espaço para essas pessoas trabalharem, porque ainda não tem a mão de obra necessária não tem a mão de obra e nem o recurso necessário ainda para estabelecer esse setor. Então, é começar de uma forma gradual para a pessoa se estabelecer no mercado e ir galgando seu espaço. Mas, por exemplo, o Brasil, tens essa sensibilidade, e tens o conhecimento da realidade do Brasil, como é óbvio. O Brasil, por exemplo, ainda tem espaço na Série B, Série C, por exemplo, para scouts europeus perdão, que queiram trabalhar. Existe essa abertura ou é mais uma abertura para scouts do próprio Brasil, uma pessoa que vive no Brasil, e não tão de fora? Para você fala para um scout trabalhando fora do Brasil e fornecer relatórios para o clube brasileiro, é isso? Sim, sim. Aqui ainda há pouco essa maneira de trabalhar. E isso ainda eu acho que está em fase de crescimento. E eu já vi equipes gigantescas da Inglaterra que tem scouts pelo mundo inteiro. E eu acho que é a maneira melhor de se fazer, porque você tem em loco essas pessoas que estão fazendo relatórios
diretamente para a base, para, né, para a parte central. Eu vejo isso da melhor forma possível. Ainda no Brasil, ainda está num processo, quando tem que fazer, assistir em loco, são pessoas que saem do Brasil para poder assistir em loco esses atletas. Nós não temos, geral, nos clubes, não temos scouts fora do Brasil. E quando é necessário esses relatórios são pedidos diretamente ou para terceiros ou para pessoas mais próximas, pedido alguma coisa individual para saber algum informe sobre esse atleta. Eu acho que é uma maneira que ainda vai crescer aqui dentro do Brasil, assim. Ok. Epá, isto aqui vai. Não, mas é fácil de responder. Até porque isto tem a ver muito com data, a pergunta tem a ver com data. Digamos que o scouting evolui, vai evoluir, vai continuar a evoluir, e sendo o scouting, digamos, uma recolha de informações depois para pôr ao serviço da otimização desportiva da equipa, como é óbvio. Quanto mais informações houver, portanto, e a data, o data veio trazer um pouco, traz muito mais disso. Mas digamos, pondo na balança, como é que vocês fazem no Brasil, ou qual é a maneira mais geral de fazer no Brasil? É analisar primeiro o data e depois ir ver ao campo? É um misto? É ir ver primeiro ao campo e depois balizar com o data? Qual é que tem? Se de facto já começa a haver alguma proporção, digamos, padrão, como é que tu vês isto de esta evolução? É, isso eu penso muito como é formado o departamento. Uhum. Porque se o departamento for formado por uma pessoa só ou duas, elas vão ter uma demanda muito maior do que um monitoramento maior, um monitoramento de maiores competições. Então, ela vai ter que partir de alguns filtros para poder ajudá-lo naquela demanda. Primeiro, ele vai ter que monitorar o país, mas eu acho que ele vai precisar partir de alguns filtros. Então, ele parte da data para fazer as análises individuais, porque quando tu não tem um corpo técnico tão grande, eu penso que dessa maneira. Mas quando você tem já um grupo maior funcionando, eu acho que você pode monitorar países e depois fazerem correlações com as datas. Exato, Não exato. sei se está conseguindo me entender. Sim, sim, sim. O, o scout começar a monitorar, por exemplo, eu vou monitorar o Brasil, a Argentina e a Colômbia. Eu consigo monitorar esses países e depois eu ir associando as datas, o que que é aquilo que me interessa, o que que é aquilo não me interessa, para aí começar a descartar, começar a fazer um shadow team. Então, é o que começa a, a engrenar o processo. Eu penso muito, depende de como é que está a formação desse departamento. Ok. Aqui o Bruno Rocha, acho eu, perguntava aqui Uhum. quantos jogos são mais ou menos necessários para encontrar o jogador certo para a identidade do clube. O scouting, ele diz, o scouting tem tempo de análise ou é pressionado pelo clube a ser o mais eficaz, e aqui penso que ele diz o mais eficaz tem a ver também com rapidez Sim. possível. Tudo depende, tem demandas que chegam e você tem que ser proativo e responder o mais rápido possível. A gente sabe, mas tem um limite do que a gente pode entregar, senão eu não posso entregar qualquer resposta também. Senão é um risco que eu corro. Mas eu penso num processo de acompanhar o atleta, igual nós vamos ter agora o Mundial Sub-20. Eu penso que esses atletas têm que ser monitorados desde agora, mesmo que você não vá comprá-los, nem que você não vá adquiri-los agora, porque daqui a 2, 3 anos, 4 anos, são atletas que depois vão te servir. Você já conhece ele desde lá de trás. Claro, Eu vou, ci- eu vou citar um exemplo do Gonzalo Plata, que é um atleta que está com a gente. Ele jogou o Mundial Sub-20, era monitorado e ele hoje pertence à equipe. Eu posso citar porque é um jogador que já veio para a gente, então claro. não há problema.
foi feito através disso. Então, eu penso muito numa avaliação longitudinal desse atleta, não numa verticalidade momentânea. Lógico que a gente tem que, em alguns momentos, dar respostas rápidas sobre aqueles atletas, só que eu acho que o mais próximo da assertividade é você acompanhar ele durante o maior período possível. Claro. Eu ia chamar aqui, porque esta pergunta do Bruno Rochas, ele escreveu aqui no chat, está aqui o Fernando Cunha. Ó, Fernando, você se quiser colocar aqui você própria a questão, entre, fale com o Igor. Fernando Cunha, penso que estará a ouvir. Não, então eu vou colocar, penso que ele não estará a ouvir ou não está a responder. Ele coloca tem que ligar o micro, exato. Peço Força. desculpa, Não, tranquilo, tranquilo. Queria colocar uma estava aqui pergunta. acaba de adormecer a Acho que é pequena, estou a melhor, acho ouvir, que é mas melhor. peço desculpa, obrigado, boa É não. noite já agora. Boa É um noite. prazer poder estar aqui com vocês a falar daquilo que nós gostamos de fazer. A pergunta acaba por ser um bocado simples, que é, no seguimento há um bocado a pergunta que estavam a fazer, do tema que estavam a abordar em relação a questões de adaptação e contextos, ah, algo também fruto do meu trabalho, ou que se tem assistido nestes últimos anos, é uma aposta dos clubes brasileiros no mercado africano e, sobretudo, basicamente em jovens africanos, algo que não acontecia, pelo menos que eu tenha conhecimento, assim há muitos anos. E a questão era nesse sentido, como eu falei, de perceber, tentar perceber com alguém do contexto e desse próprio clube, também julgo que na base, sub-20, assim que tem esse tipo de jogadores, se podia explicar melhor o porquê dessa aposta, se com o objetivo de, de colmatar algumas lacunas ou ter um tipo de jogador diferente daquilo que é o jogador brasileiro, mas pronto, deixar para ele a resposta, o porquê desse tipo de aposta, para perceber que é uma questão, acho eu, curiosa. Ok, obrigada, Fernando. Sempre que Obrigado. há Cara, questão, volte, fico, intervenha, não há problema nenhum. Aliás, como Ok. qualquer pessoa que está aqui, porque este espaço é o espaço de todos nós, enquanto família, Sim, é sim. mesmo. Ok? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado. sim, picotou um pouquinho no final, eu não entendi o final da pergunta. Ah, Pode repetir? Só o final da pergunta, por favor, Fernando? Sim, a pergunta não é uma pergunta concreta, é mais uma questão mais abstrata de tentar perceber como é que o Igor vê essa aposta que tem acontecido em jovens do continente africano e de que forma é que consegue explicar o porquê disso estar a acontecer ou ter acontecido mais nestes últimos anos, o porquê, para eu também conseguir ter uma percepção melhor do porquê disso estar a acontecer, acho eu cada vez mais. Ah, no Brasil, a gente ainda tem poucos africanos vindos diretamente da África para. Tem africanos que vieram morar no Brasil e se desenvolveram aqui. Mas eu acho que tem a Europa, principalmente, tem uma crescente nisso. Isso é muito próximo e esse, como é que eu vou dizer, processo cultural migratório do pessoal da África para para a Europa foi de uma forma gradual que hoje preencheram lacunas em várias equipes, por exemplo. A França tem vários jogadores que são oriundos de povos africanos. Me corrija se eu estiver errado. então está certo, estás correto. Não. Não, é verdade, sim. E então eu acho que foi um processo mais migratório cultural ali do que acontecendo no momento, do que propriamente buscar esses atletas. O que está acontecendo é um desenvolvimento maior agora de competições que estão ocorrendo na África, por exemplo, equipes estão se estruturando de uma melhor forma, igual o Mamelodi Sundowns, era uma equipe que estava no Mundial de Clubes, deve ter acompanhado, e tem jogadores que Sim. vão se espalhar para o mundo inteiro, eu tenho certeza. Ali também o time do Egito também tem saído jogadores para outras
regiões do mundo inteiro. Então, eu acho que cada vez está se consolidando mais um futebol com um melhor investimento nesses atletas, que aí podem sair futuros atletas ali de melhores performances. Não sei Mas, se desculpa aí, ficou Igor, claro. mas mesmo aí, sim, eu percebo, sim, sim, eu estou a perceber, mas mesmo aí no Brasil, ah, apesar dessa questão, claro, pessoal, como acontece aqui em Portugal, ou miúdos que vêm do continente africano morar com os pais para cá, que os pais vêm trabalhar ou já nem acabam por desenvolver a atividade futebolística cá. Isso é um ponto, mas mesmo aí no Brasil, eu até julgo que no caso do Flamengo, por exemplo, o Schola, que há pouco que agora foi para o Dinamo de Kiev, se não estou enganado, Sim, ele não tá foi certo. diretamente do Remo Stars, que é uma academia, não é? E na Nigéria, para É, o Flamengo, certo? Eu estava-me a referir mais a sim. este tipo de transação. Não, eu entendi. Ainda não é um processo bem estabelecido. Ainda está Hum. se iniciando esse processo, que foi mandado um scout para cobrir campeonatos na África. Se eu não me engano, foi na Nigéria esse campeonato, se não me falha a memória, Sim, porque sim, sim, sim. lá tem a divisão de. Não é divisão, é integrado a parte do scout, mas tem a área da base e a área do profissional. Mandaram um scout que representava a base para lá para monitorar esse torneio e teve a avaliação desse atleta em loco. Foi avaliado, foi indicado, aceito pela equipe. Ele veio ao Brasil, se eu não me engano, ele foi para a Europa e depois veio ao Brasil e conseguiu performar no nosso sub-20. Hum. Eu E acompanho. agora jogou, acho que a Libertadores sub-20 e foi vendido ao Dinamo de Kiev. Sim. Pois era, mas era, ou seja, é um processo, acaba por ser um processo já parecido ao que se realiza aqui na Europa e até em Portugal, com os scouts que se deslocam a torneios, neste caso da África, até às vezes torneios quase de demonstração, não é, de talentos. E pronto, ou seja, acabou por responder um bocado à minha dúvida, porque estão a iniciar esse processo que aqui já vamos fazendo de enviar scouts lá para ver torneios, até junto em parcerias com academias, principalmente para poderem ir para o país quando fazem 18 anos, que é o que acaba por. O processo então acaba Isso. por ser mais ou menos o que acontece aqui já. A ideia Ainda era se, essa, pronto, era perceber isso e perceber, mas também perceber se era com o intuito de, às vezes, pela característica do jogador africano, também procurar algumas coisas distintas do jogador brasileiro, na parte na questão mais física, mais, a dimensão física, ou algo do género. Pensei que podia também haver uma parte estratégica nessa opção. não, acho que a aptidão física, a aptidão técnica, a gente encontra em todos os cantos. A gente tem que buscar bons jogadores, independente do local. Eu acho que é uma boa oportunidade para se estabelecer e buscar a desenvolver o futebol na África, porque se cada vez mais jogadores forem identificados e trazidos desses lugares, maior poder de investimento deles e assim se vai se tornando de uma forma, acredito eu, de uma forma sustentável para cada vez mais fornecer mais jogadores. Mas é um pouco mais difícil você movimentar um scout para ir até a África do que cobrir a América do Sul inteira, entende? Hum, A gente tem que sim, sim. pensar um pouco mais em questão de logística nossa no momento, porque até então não tem um processo estabelecido para buscar esses atletas na África, mas se tiver que procurar atleta em qualquer lugar, parte do mundo, a gente vai procurar. Isso para o scout não é problema, né? Ok. Obrigado, obrigado. Pronto, qualquer questão que continuem a pôr, não há problema nenhum, a gente está aqui mesmo para isso. Este é, como eu disse, é um espaço aberto para todos nós, não há filtros daqui, não há problemas nenhuns. Acerca disto da África, só um pequeno, digamos, um pequeno feedback. Eu neste momento estou a desenvolver um projeto de desenvolvimento, digamos, não só de scouting, mas também de treinadores, com uma associação na Nigéria, portanto, uma associação de futebol, não é uma academia, é uma associação de futebol para fazer. E, portanto, penso que nós vamos fazer penso não, tenho a certeza, vamos fazer um seminário lá com 50 ou 60 treinadores, que depois têm
parte prática, portanto, é uma semana completa, tem uma parte prática, digamos, tem muito também a ver com scouting, e possivelmente nós vamos precisar de pessoas para irem connosco. E, portanto, fica já aqui este feedback. Portanto, quando isso acontecer, eu coloco no grupo, portanto, e se alguém quiser ir, portanto, é um seminário, digamos, de scouting com treinadores, tem mais, porque tem a ver com a otimização do rendimento do jogador, e depois tem uma componente muito prática, portanto, mas será feita em África, portanto, será um pouco isso. Iremos então prosseguir. Eu gostava de perguntar uma outra questão que era. Como é que tu defendes o mindset vencedor de um jogador? Como é que tu vês isso no jogador para dizer, O "Ah, pá, quê? este tem mentalidade de campeão"? Como é que tu vês esse processo? É como a mentalidade dele, é aquilo que eu me referi alguns comentários atrás. Eu vejo nos mínimos detalhes a questão da competitividade, da mentalidade do atleta, da liderança. Todos esses aspectos, eu tenho que ver várias e repetidas ações de jogos dele para poder ver. Porque, como eu disse, não é algo que pode ser esporádico, tem que ser sempre repetidamente, tem que ser algo que o atleta tenha. E em alguns momentos tu vê aquela mentalidade, tu vê, consegue enxergar pelo feeling do atleta em alguns determinados lances, que ele tem a mentalidade de competitividade, de campeão, de não desistir, essa, esses, esses, essas jogadas. Agora, são coisas que talvez a data não te entregue, pelo menos eu não consigo enxergar até aí. Sim, sim. Há coisas que, de facto, que os dados não nos dão, pronto, embora eu também não sou a pessoa mais avaliada para falar disso, mas posso dizer, essa parte eu acho que consigo dizer que há um index preditivo que nos dá, lá está, por esses comportamentos, a reação à perda, por exemplo, quantos segundos ele demora a reagir, Sim. vai nos dar um processo, digamos, de uma mentalidade do próprio jogador, a parte mais cognitiva do jogador, portanto, há uma plataforma que faz isso, muito, mas eu não queria entrar muito por aí, porque depois na sessão número 4 o Manu Beleu é mais dedicado a essa parte. Não, vou acompanhar também, até para poder entender um pouco mais dessa Mas plataforma, concordo porque perfeitamente contigo. eu penso que a gente usa o Status Bomb, tem a nossa analista de dados também, e eu sempre fico um pouco na dúvida, mesmo que tenha um período ali de quanto tempo ele reage no pós-perda, quantos segundos, é o cara que mais reage mais rápido, mas isso pode estar ligado à automatização do atleta e não à mentalidade dele. Sim. Se ele tiver automatizado a fazer repetidamente ações, ele pode estar, mas só exercendo funções e não ter aquele espírito competitivo mesmo. Eu acho que são ações, até com a bola você consegue ver se o atleta tem espírito competitivo, se ele tem a mentalidade de campeão com a posse da bola. Então, não significa que seja só sem ela. Sim, sim. Aliás, acerca disto da data, até foi no programa anterior, e para quem não assistiu, as pessoas falam muito do Brighton e de outros clubes, que utilizam o data, e as pessoas julgam que o data é que escolhe os jogadores e não têm a noção da realidade nesses clubes que a data é unicamente um fator colaborativo do humano para libertar os humanos para fazer funções ainda mais importantes. Porque aí laboreia-nos, vamos supor, e até estilo provocação ao Igor, que a Uhum, gente se acreditava, não é isso que nós acreditamos, mas que a gente se uhum. acreditava totalmente num processo de algoritmos e de data, unicamente disso, de inteligência artificial, só disso. E quando falhasse a contratação, de quem era a culpa? É, Quem é a a gente culpa? trabalha a gente trabalha com humanos. A Exatamente. culpa vai cair para algum humano. Então, não.
quem comanda essas datas que ia ser ocupado. Então não tem alguém. Quem produziu? Ok, Mas eu penso muito na interpretação dessas datas, porque ela tem que estar associada em paralelo ao que você tem em observação, o que você, ela tem que ser uma resposta para aquela observação, e não por si ela tem que ser a própria observação, tá entendendo? claro, claro, claro. Sim, isso eu entendo bem e concordo perfeitamente com isso. Então podes escolher mais um número. Eu vou escolher o dia de hoje, dia 15. Dia 15. Que isto agora é que vai doer. Até está um bocadinho ligado com aquilo que tu estavas a falar. Que softwares ou plataformas são referências aí no Brasil, neste momento, e que tipo de softwares é que possivelmente o Brasil precisará, caso isso seja necessário, no futuro adquirir, para ter um scouting, digamos, eh, de elite, não significa que não tenha, mas o que é que vocês utilizam neste momento? Softwares, já falaste ali no status bomb, isto e aquilo, e o que é que tu achas que podia ter no futuro mais? A gente, no Flamengo hoje tem analista de dados que cria-se os algoritmos para poder chegar àquele ponto que a gente que a gente estabilizou como incomum, mas eu penso que na evolução das IAs, né, hoje, elas vão te ajudar, eu não penso em ela realizar, em sim te ajudar a ter maior parâmetro sobre o atleta. Ela vai com os trackers de vídeo, com ações dos atletas, ela vai conseguir traquear e fazer mais coisas que vão poder te dar mais respostas mais rápidas, sabe? Eu penso muito na questão dessas evoluções para você ter uma resposta maior, mas nunca dispensando o olhar humano, porque eu sempre penso que tem que ter a associação, mais para uma questão de repetições de movimentos, padrões, porque você consegue futuramente treinar IAs para se encontrar questões padronizadas sobre atleta, sobre movimentações, sobre muitas coisas que você entende que vão funcionar. E aquilo ali vai te ajudar no futuro, eu acho. Ok, nesta tua, até porque é uma área que tu dominas muitíssimo bem, nesta análise de mercado, quando no Brasil, quando as pessoas estão a construir um plantel, ou o elenco, vocês dizem elenco, como é que isto é construído? É, por exemplo, uma posição, imaginemos um zagueiro. Têm um zagueiro mais experiente, outro mais novo e se calhar um terceiro da base? Ou como é que isto funciona exatamente, assim, no modo geral, no próprio Brasil, quando vocês formam o elenco? É, diferencia muito, como você sabe, de uma equipe para outra. Mas as equipes hoje têm dois elencos bons, porque aqui a quantidade de jogos são muito grandes. São 70 jogos por temporada, por aí. É muito jogo. Fora as datas FIFAs e tudo. Então, a gente tem campeonato estadual, temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, aí tem as, os outras equipes sul-americanas. Tem muitos jogos durante o ano. Então, tem que ter no mínimo ali duas equipes. Esse seria o necessário, né? Duas equipes bem estabilizadas, para depois você ter atletas de base que teriam uma projeção maior e ter mais oportunidades de espaço naquele elenco. É o que eu imagino para uma equipe, mas tem equipes que têm necessidade e colocam os da base direto, tem outros que contratam atletas, então fica muito a critério da própria equipe. Como em Portugal, É tu igual. vê as principais equipes, o Benfica com dois elencos bons, mais alguns atletas subindo e contratações de atletas jovens, como, se eu não me engano, foi o Carreiras, o Cristiane, né, que são
jogadores jovens e tem a projeção para atuar no profissional. Eu penso que é muito similar. Bom, uma pergunta, hum, até porque tu tens conhecimento de várias ligas dentro do próprio Brasil, seja da Série A, seja do Brasileirão, seja da Série B ou C e D, por aí fora. Hum, Um departamento de scouting coloca, digamos, o departamento de scouting coloca todos os jogadores na primeira equipa ou existe outros agentes exteriores que colocam os jogadores na primeira equipa? Ou vocês colocam todos os jogadores? Não, o departamento, ele é um departamento eu penso assim, como scout, de respostas ao diretor para poder fornecer o melhor que é possível para o clube. Porque o jogador ele pode chegar de diversas maneiras no clube. Ele pode ser indicado até pelo próprio presidente. Presidente, chegar e falar: "Ó, esse atleta, o que que vocês acham?" A gente faz uma avaliação sobre ele. Não tem problema. Ah, ele está descartado, ou ele tem características boas. Mas provavelmente a gente já conhece esse atleta por monitorar os países, entende? A gente, como faz o monitoramento, vai ter um jogador, vamos indicar um atleta aqui que estava em Portugal e vai para o Brasil. Provavelmente quem cobre a parte de Portugal vai ter um entendimento sobre o que é esse atleta. E se não tiver, a gente faz uma análise do atleta e entrega, Claro. entende? Mas é preferível que o scout, já com esse monitoramento e avaliação desse atleta, entregue ao diretor executivo as melhores opções possíveis. Claro. Sim, sim, Mas independente, como eu disse, ele pode chegar de diversas formas, mas usa o scout como se fosse um filtro, para exato. saber o que que pode se passar. Mas todos os atletas, digamos, imaginemos o diretor executivo manda um Fábio Silva fictício. Eh, Olha, tenho aqui este jogador, validem ou não validem este jogador, analisem este jogador. Todos bom ou às vezes no Brasil surgem algumas contratações que nem o próprio departamento de scouting compreende? Não estamos a falar de Flamengo, estamos a falar Sim, sim, é. Do Brasil. Eu acredito que ainda há, acredito que sim, que ainda há contratações que possam ser feitas diretas, de repente o treinador ou o diretor, não sei, mas não é mais o normal se acontecer nas grandes equipes, porque a chance de você assumir o erro sozinho e errar é muito maior quando tem uma pessoa decidindo por isso e não vai se decidir nunca sobre um atleta de alto performance, né? De uma visibilidade muito grande, mas é sempre sobre um atleta que seja ali mediano, que possa ter uma performance futura, então esse atleta você pode acabar errando. Ok. Dentro do teu percurso aqui na área do scouting, foste construindo o teu networking normal. Sim. Como é que é esta gente mais nova que está a começar, o que é que tu achas que eles devem de fazer para construir esse networking? Como é que eles devem fazer esse processo? Com quem? Eu sempre falo que as pessoas, quando eu ia nas competições, eu falo de internacionais aqui, mas podem ser competições menores, porque o scouting, eu penso que as pessoas começam, todo mundo começa fazendo scout, seja jogador, seja atleta, só que de uma forma muito limitada, uma forma muito superficial. A gente vai se aprofundando de acordo com a carreira e com as nossas análises, com a experiência, conhecimento e tudo mais. Mas quando você tem um campeonato, seja de bairro, que você vai selecionar atletas por uma escolinha, ou quando você. Ali sempre tem um grupo de pessoas que vão olhar ou para um atleta para um clube, ou para um outro clube, e você começa numa troca de ideias, numa troca de pensamentos, para entender o que é melhor, e a partir daí começa a ter um laço maior. Eu sempre penso com relação a isso. Quando eu ia nos campeonatos, seja sul-americanos.
eu ia e tinha diversos scouts lá, de várias partes do mundo. Então, a gente conversando, às vezes, sobre um atleta, outro, e vai criando essa conexão, vai vendo o seu grau de entendimento de cada um, e conforme a troca de ideias, você vai tendo uma avaliação sobre a pessoa e vai criando um laço de amizade, ou então ou você necessita de uma análise de um atleta que o scout esteja no local. Ó, tem como fazer isso aí para mim? Ele pede alguma coisa com relação a isso. Ó, posso ir aí ver um jogo do teu sub-20? Não, a gente... E assim começa. Eu falo que começa do menor para o maior, entende? Ok. Tem aqui uma pergunta que tá boa, tá bonita. Quais são os indicadores que revelam jogadores com potencial, que tu achas? Quais são os indicadores? Não todos, claro, e estamos a falar de, por exemplo, escolhes uma posição que quiseres, não é isso que é importante é dizer, Uhum. frisar. Quais são os indicadores de uma determinada posição que refletem que o jogador tem potencial para atingir o rendimento num clube do Brasileirão? É, primeiro a gente pensa na técnica, né, nas ações com bola. Mas o principal que eu penso que se a pessoa não for limitada tecnicamente ou limitada em algumas ações físicas, o mental do atleta, para mim, é o principal. Se ele tem um poder, uma força mental de resiliência, algo nesse sentido, eu acho que ele tem chance de desenvolver, porque ele vai buscar o desenvolvimento, ele vai buscar a melhora, ele vai buscar algo sempre melhor. É mais fácil, às vezes, você trabalhar um atleta que seja mediano tecnicamente e tenha um poder mental muito grande do que um cara que seja muito fora da curva, um outlier com a bola e não tenha mentalidade para nada. Porque dali tu não sabe como ele vai funcionar, se daqui a 2, 3 jogos ele já não vai estar mais contigo, você não sabe o que esperar desse atleta. O que tem um mental forte, não. Você sabe que ele vai buscar a melhora da performance. Então, a chance dele ter uma maior projeção é maior. Tem aqui mais uma pergunta. Como é que um clube valoriza um scout? Eu penso que é um scout, não é scouting. Baseado no sucesso do clube ou na qualidade do trabalho do scouting, independente do clube ter êxitos ou não? A pergunta é mais. No Rocha, penso que é esta a pergunta. Mas é que em valorização em questão financeira ou questão de trabalho? Porque são duas coisas. Porque Eu penso que ele se está a referir mais, não tanto à questão financeira é importante, porque a gente paga a eletricidade e o gás com dinheiro. Mas penso que está a falar mais da qualidade do próprio scout. Acho que depende muito do que é. Porque quem vai saber do scouting real do clube são as pessoas internas. Eu penso assim, aquele clube está fazendo um scout bom. Você pode ter uma ideia, mas quem sabe da realidade do processo e de tudo que é estabelecido é quem está lá dentro. Porque pode ter vindo atletas que foram pelo diretor e o scout não fez nada. A gente não tem como saber exatamente qual foram os processos estabelecidos ali dentro. Então, eu penso que a valorização tem que ser interna e de acordo com o que foi determinado. Ó, a gente quer um atleta que tenha projeção. Então, se um atleta chega à sua equipe, tem projeção e consegue performar melhor, consegue performar a temporada inteira, é um atleta que chega à seleção, isso são valorizações para o próprio scout. Um atleta que você não tem gols e precisa de um centroavante que performe, o atleta termina como artilheiro do campeonato. Isso é uma avaliação do scout. Tem influência sobre aquilo ali. Ele não é o ator principal que vai desenvolver a atleta ali, porque tem o treinador. Precisa daquele desenvolvimento, precisa daquela adaptação do atleta, mas o scout tem a sua parcela de contribuição. claro. Eh, Como é que é o dia a dia de um scout profissional? É importante porque às vezes as pessoas julgam que é só o dia do jogo e pronto, e é uma análise no escritório. Isso depende Assim, de uma muito maneira.
De uma Mas maneira de uma geral, maneira geral, você vai assistir jogos como se não tivesse o amanhã. A gente depende muito do clube. Eu brinco porque tem scouts que trabalham meio período em casa, meio período no clube, tem que trabalha de forma integral no clube. Tem os jogos que os scouts aqui vão em loco, que durante o campeonato, por exemplo, tem Libertadores, vai jogar Boca Juniors e Fluminense. O scout vai lá para assistir. Fora que tenha trabalhado no dia ainda, tu vai lá pro clube ou tu faz os teus relatórios em casa. Isso tudo depende, mas com a demanda é sempre assistir jogo. Só a demanda é assistir jogo, fazer relatórios, fazer anotações, criar banco de dados. Isso aí é o que tem que andar lado a lado com o scout. É a proatividade para poder trabalhar. quer dizer que a pessoa começa, por exemplo, às 8 da manhã, 9 da manhã, não sei no Brasil a que horas é que começam a trabalhar e termina Uhum. a que horas? Se é que Ah, termina. não. Não, então, mas tem dias que você pode chegar no clube 8 horas da manhã e sair do último jogo do dia que vai terminar 11h30 da noite. Mas tem dia que você pode chegar 10 horas e sair às 6, Uhum. sabe? Isso depende muito da correlação com a sua demanda e com o que você tem para fazer. Mas sempre aqui vão ter que assistir jogos. A rotina do scout é assistir jogos e fazer relatórios e criar banco de dados, é aquilo que eu falei anteriormente. O horário em si não tem muita coisa pré-determinada. Pois. Isso a gente até vê fora do Brasil, que o scout tem que ter proatividade para em qualquer horário. Isso é algo que a gente tem que estar acostumado. Agora fizeste-me pensar um bocadinho, tens-me feito pensar, mas agora fizeste pensar um bocadinho mais profundo e eu vou fazer uma pergunta que. A pergunta que te vou fazer a ti é a pergunta que possivelmente faço a mim próprio e irei fazer a muita gente, que é com esta, digamos, com este horário que não é um horário pré-definido, não é padrão, imaginemos que tu prometeste à tua filha que às 6 horas da tarde ias levar ao parque ou qualquer coisa e tens trabalho. Como é que um scout que também é pai explica isto e conforme isto outros aspectos, como é que tu lidas com esta parte familiar? Como é que faz essa gestão? Se é fácil? Fácil não é, de certeza. Como é que tu lidas com Não, isso? então, a gente tem que ter, mas a gente brinca aqui no Brasil que fala que a gente tem que ter um jogo de cintura com a nossa família, porque tem ocasiões que não tem jeito e a demanda é tão grande e tão apressada que a gente precisa entregar que não dá tempo de falar assim, a gente vai ao parque para depois eu entregar. Não, a gente entrega e depois vai ao parque. Tem que entender que esse é o trabalho, eu falo para minha filha, é o trabalho do papai e é isso que a gente tem para hoje. A gente pode ir amanhã, pode ir depois, a gente vai adaptando tudo da maneira que é possível. Claro, que isso não vai ser é, repetido várias vezes, né? Senão tu vai perder sua credibilidade com a sua própria filha. Mas ah, ocasionalmente ocorre, sim. Sim, digamos que só correr muitas vezes a gente perde coisas que depois não consegue recuperar. Não, Já não tem reação à perda. isso é, Fica mas é a maneira que tem do claro. scout. Até porque tem viagens também que a gente faz e tem que ficar longe, às vezes vai cobrir um campeonato que dura ali 15, 20 dias, a gente está cobrindo e a demanda já começa no dia que você chega da viagem. Chegou na viagem, já tem jogo para você assistir, já tem relatório para entregar, já tem coisa. As pessoas acham também que a vida do scout é só chegar no jogo à noite, assistir lá, e fazer o relatório e ir para casa. Não é essa a realidade. Como é que é este processo aí no Brasil, sendo que os clubes são todos diferentes, até chegar à contratação do jogador? O scouting faz a identificação, a análise, a avaliação do jogador, depois este processo, até à contratação, como é que é feito este processo? Digamos, há uma boa relação, lá está, depende de clube para clube, dos clubes.
existe uma relação íntima, se quisermos dizer, do scouting com o treinador, com o diretor executivo. Eh, como é que é este processo exatamente no Brasil? É, isso vai de uma demanda de clube para clube, mas geralmente é uma identificação de, de carência no elenco ou uma lacuna que tem no elenco. Você tem que fazer, eu sempre penso assim, um parâmetro de dentro para fora. Primeiro, você tem que ter o diagnóstico interno da sua equipe, saber quais são os pontos que podem, o que você está querendo buscar, as funções, características, tudo, para depois você ir ao mercado. Porque aí depois você começa a monitorar as áreas, dependendo muito isso depende muito do modelo de monitoramento de cada departamento. Claro. Eu penso muito no monitoramento de países, e você identificando ali aqueles atletas, isso buscando de forma mais direta, por exemplo, da onde o Benfica geralmente pega mais jogadores. Ah, ele vem aqui na América do Sul e olha Argentina, Brasil, então um scout do Benfica, ele vai monitorar o Brasil, vai monitorar a Argentina, vai levantar nomes para fazer essa identificação dos talentos, identificação dos atletas, ver características e assim começar a formular um processo inteiro até a, até a avaliação do atleta e finalizar para entregar para o diretor. Isso é o que eu acredito que é o que funciona. Ok. Vamos ver se aqui o Bruno, ou o Bruno Carmo, Bruno Rocha, o Fernando Cunha, ou o Virgílio, querem colocar alguma questão ao Igor? Geralmente isto demora um bocadinho. Bruno Rocha? Não, por mim está ótimo. Por mim está ótimo. Já, a experiência já foi muito boa. Já foi muito boa, sim, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado pela partilha. Ok. Sobre tudo isso. Bruno, Sobre ô tudo Bruno, não isso. desistiu de Isso é ser que scout não, né? É. não estou a ouvir, desculpe. O meu computador está um bocado. Está um bocado. Não ouvi, desculpe. Não desistiu de ser scout não, né? Não ficou, falei que trabalha Não, demais, não. Não, aí vem trabalho o dia não, inteiro. não desisto desse sonho. Não é? O futebol deixou em mim grandes marcas, não é? E quem gosta de futebol gosta de estar ligado ao futebol a vida inteira, não é? Sobretudo quem jogou e quem teve um percurso desportivo e sobretudo o futebol é uma modalidade muito apaixonante, sobretudo isso. Com certeza. Eu penso assim, E Bruno, você jogou, tem experiência certo? e dentro de campo, dentro das quatro linhas. Se tu procurar um pouco não, procurar o conhecimento para identificar melhor, sabe? Procurar Ok. se procurar o conhecimento fora, se formar melhor, você está, eu acho que um passo às vezes à frente pela sua experiência do que as pessoas Uhum. estão partindo do ponto zero, sabe? Ok, sei. Mas eu no futebol aprendi sempre uma coisa, convém ser. O futebol é uma escola de vida, não é? E nós temos que ser. E eu principalmente vejo as coisas pelo lado humilde. Uma coisa é jogar futebol, e eu joguei futebol durante muitos anos, uma coisa é jogar futebol, outra coisa é saber fazer análise. E saber fazer uma análise a um jogador, é verdade que eu tenho mais aptidões, sobretudo para apreciar um jogador ou não, mas há sempre outro lado que eu desconheço, não é? Desconheço, não é? E é por isso que eu, não é, vou de encontro a este tipo de iniciativa para perceber como é que de facto vocês reencarnam a posição de scout, não é? E isso é que me valoriza mais, enriquece mais e eu estou muito grato pelo aquilo que tu falaste, Igor. Muito obrigado e espero que tenhas muito sucesso também ao Nené Reis. Espero que vocês tenham muitos sucessos pela vida fora, é isso que eu tenho a referir, mais nada. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Este Não espaço sei se isto está para acabar ou não.
Não. Este espaço que a forma tenho dito de partilha, a gente criou na Associação Nacional de Scouts este espaço do Think Tank Scouting, que é um espaço semanal. Nós queremos fazer semanalmente, portanto, Ok. ao futuro, com vários contextos, sei lá, hoje tem o Igor, que é um scout de primeira equipa do Brasileirão, mas, por exemplo, trazer um scout do Campeonato de Portugal, o Campeonato de Portugal é a Série D no Brasil, Igor, mais ou menos. Não. Portanto, trazemos. O Igor hoje, o Igor hoje fez-me enriquecer muita coisa. Parece que não, mas eu pensava que sabia, mas afinal não sei assim tanto. Muito obrigado. Ok, Virgílio, quer colocar alguma questão? Eh, Essencialmente agradecer ao Igor Alves a partilha do seu conhecimento e ao Nenet também por estar a dinamizar estas sessões do Think Tank. Acho que foi muito interessante, muito importante este tempo que estivemos aqui a escutar-vos, a aprender convosco. E eu tenho acompanhado o Brasileirão e acho que o trabalho do Igor, com certeza também está neste plantel. E o Flamengo está a fazer uma grande campanha, ainda que eu seja vascaíno, tenho que reconhecer que o plantel está fantástico e dar os parabéns ao Igor e agradecer por esta noite de excelência. Muito obrigado. Era só, muito obrigado. Obrigado. Ok, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Ok, nós também já estamos com uma hora, 90 minutos. Um Estatística. tempo, né? Uma partida de futebol. Uma Uma partida. partida. Uma partida. Digamos, no Brasil, sendo que é bastante diferente, os contextos são sempre diferentes, mas para a gente perceber, a estratégia de negócio do próprio clube, tem influência nos departamentos de scouting, o que é que eu quero dizer com isto? Os valores que são atribuídos, a verba que é atribuída, o budget que é atribuído aos departamentos de scouting, é o ideal, é o possível. Os departamentos de scouting precisavam de mais gente profissional. Como é que tu vês isto no Brasil? Eu acho que os departamentos, em geral, podem como eu estava falando, podem aumentar o número de pessoas, porque eu penso na forma ideal, que seria esses modelos usados na Inglaterra, que você tem os scouts locais que pertencem ao clube, você tem os scouts espalhados nas próprias regiões e fora do próprio país, para poder Claro. passar esses relatórios. Eu penso que a tendência é essa, só que eu acho que tem que ser de uma forma gradual. Ainda não temos essa demanda inteira para poder conseguir ter esse departamento tão robusto, mas eu acredito que as equipes aqui cada vez vão se estruturando cada vez mais dada essa responsabilidade ao departamento, eu acho que a tendência é que ele se expanda cada vez mais. Uhum. Ok, pode escolher então mais uma pergunta, mesmo para a gente começar a entrar na reta final. Né? O número Vou escolher pela minha idade, 37. 37. Ui, 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 ui. Um bocado complicado, vai ser um bocado. Ok, mas está bem. Que tipo de relatórios é que tu achas que é mais útil para um scout que esteja a iniciar? Eu vou-te dar um contexto aqui de Portugal. Pronto. Tirando um clube, geralmente tem os scouts internos, a equipa de scouting, com um X número de pessoas, 7, 10, 5, depende dos clubes. E depois há clubes que têm 50, 60, 70, 80 scouts voluntários que fazem voluntariado, ou lhes dão uns bilhetes ou qualquer coisa. E digamos que os tipos de relatórios, mesmo dentro do departamento de scouting, é diferente. Por exemplo, um scout, quando começa, tem um relatório tipo número um, digamos, um coordenador, por exemplo, de um Estado. Estou a falar agora assim mais ou menos para Uhum. ao Brasil. É um relatório número 2 e se calhar o chefe de scouting é o número 3, pronto, e por aí fora.
o que é que tu achas que este tipo de relatórios no Brasil, eh, o Você que é que está aporta falando com relação você está falando com relação à importância do do relatório? relatório. Sim, sim. Porque no própria, na pós-graduação que fiz lá pela faculdade, falaram dessas escalas de relatório, né, naquela altura, e que tinham o número um, número dois, até as próprias plataformas de, que imputam os dados dos relatórios, elas te direcionam para nesse sentido. Pô, ele vai ter o acesso nível um, nível 2, nível 3 para ter acesso aos outros relatórios. Eu acho importante, porque, como eu falei, os, os scouts que estão fora, botar o modelo usado pelos ingleses, né, que tem um departamento mais robusto, os scouts que estão vendo lá o atleta em loco, eles têm os scouts, a visibilidade número um, os scouts que estão aqui mais próximo à central número dois e o head scout ter o acesso a todos esses relatórios. Só que eu acho que a comunicação entre esses relatórios ela tem que ser fluida, sabe? Porque o Head Scout ele também tem que saber o que ele vai ler, mas ele precisa ter uma comunicação direta com o Scout que está em loco, entende? Porque ele pode passar características, panoramas ali identificados no local que podem ser, podem vir a ser valiosos para na tomada de decisão final. Então, eu acho que ele tem que ter essa conexão. E o relatório em si, eu penso assim, na produção do relatório, que vai vir em loco, ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquele relatório. Ele, lógico, ele vai dar a característica do atleta, ele vai dar a função do atleta, ele vai dar todas essas, mas o porquê que ele está fazendo aquilo ali? E não simplesmente uma identificação de atleta normal. Sabe? Ele é um atleta que é bom nessas características, que tem qualidade no último passe, enfim, o que seja. Mas ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquele relatório, onde é que ele vai enquadrar aquele relatório, para que serve aquele relatório, com qual finalidade é aquele relatório, e não simplesmente ser um relatório de um atleta, entende? Claro, claro. Porque ele tem que dar validade àquele relatório. Porque se ele fizer, às vezes, é igual eu falo assim, tu vai às vezes avaliar um atleta por avaliar, isso para mim não faz o menor sentido. Eu vou ver um jogo lá, um menino, um garoto, ele é bom dentro das características daquele jogo que é proposto. Mas se eu tirar ele daquele contexto e botar em outro, como é que ele vai se comportar naquele outro contexto? Aquele contexto que ele está inserido é superior ao que ele vai ser inserido depois? Como é que pode ser? Isso tudo, para mim, tem que fazer sentido nesse primeiro relatório. Tá entendendo? Muito bem. Nós estamos a chegar mesmo ao fim. Agradecer-te pela tua disponibilidade de estares presente, também o fuso horário diferente. Mais uma vez pedir desculpa de ter roubado algum tempo à tua família, mas serás sempre bem-vindo aqui. Aos colegas que estão a assistir, porque isto também está numa live, dizer que nós na próxima semana teremos cá o Daniel Matos para falar, portanto, de transferências de mercado. E depois teremos na outra semana a Data Scouting com o Beléu, e fecharemos este mês de setembro. Portanto, será todas as semanas. O link que toda a gente tem é o link que vai dar até ao fim do ano. Portanto, por isso que vão estar a pedir links, porque o link é sempre o mesmo, de acesso à reunião. Uhum. Portanto, quem vai entrando de novo é que precisa de link. Quem tem, dá sempre acesso. Mas voltando, pronto, e também no fim do ano teremos, no fim do ano já está previsto termos o Dia Nacional do Scout, Dia Nacional, não Dia Internacional, que vai ter enquanto aqui este evento do Think Tank é gratuito para toda a gente, nós não pagamos, pedimos a ajuda de pessoas como o Igor para estar presentes, mas não existe remunerações para ninguém, nem nós sofremos de qualquer remuneração, como é óbvio. O Dia Nacional do Scout vai ter digamos, uma verba, uma inscrição
com um valor simbólico. Não que o dinheiro fique para a associação, mas o dinheiro é para ser entregue a uma instituição de caridade, de solidariedade social. Portanto, será no dia 29 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. Portanto, e também nós aí queremos dar, digamos, a ter uma dimensão mais social de comunidade e, portanto, daí pormos uma inscrição com um valor simbólico, que não será nada de extraordinário para as bolsas dos portugueses ou de quem quer que seja. É isto que se passa. Voltando aqui ao Igor, portanto, Igor, não sei se queres deixar uma mensagem final para as pessoas que estão aqui connosco. Hum, o Eu palco é agradeço para aí comando. eu agradeço só a partilha de todos comigo. Peço desculpas a qualquer coisa que possa ter passado de uma forma meio diferente. A gente tem um pouco, a comunicação é um pouco, apesar do português ser igual, mas a comunicação é um pouco diferente. Então, eu peço desculpa a qualquer coisa se alguém interpretou de uma forma errada ou não. Mas, e fica aqui meu contato, o Nenê tem, e minhas redes sociais, qualquer pessoa pode entrar em contato comigo lá, que será bem-vinda, e a troca de ideias é sempre favorável para todos. Ok. Não, o teu português é fabuloso, é fantástico, não há, deu para entender perfeitamente, não há nenhuma dificuldade. Tiveste no teu melhor nível, brilhante, foi mesmo brilhante, foi espetacular, esta noite que passámos aqui. E portanto, em nome da Associação Nacional de Scouts, agradecer-te, com certeza que voltarás no futuro. eh, para estar presente, ou seja, nós não queremos que o Igor venha uma vez e fique, mas portanto vamos fazer uma rodada, digamos assim. Eh, e pronto, e nós pedimos sempre aos nossos oradores que nomeiem uma pessoa para o futuro. Hoje era para estar connosco um amigo, e portanto Uhum. deixo-te a ti essa parte de dizer quem é a personagem, entre aspas, a pessoa que tu nomeias. Tá, eu vou falar, era o Ricardo, que eu havia falado com você, ele ia participar aqui com a gente, era outro ponto de vista, apesar de estar no Brasil, mas é uma outra dimensão também, trabalhou, foi meu adversário em outros clubes, né? Mas é um grande scout também e eu acho que ele tem muito a agregar aqui com o seu conhecimento. Então, vou deixar o nome dele e vou até conversar com ele para uma próxima oportunidade ver se ele tem condições de partilhar o conhecimento dele também com a gente. Sim. Portanto, para quem nos segue, o Ricardo é o head scout do Grêmio Novo Horizontino, é assim? Eh, Isso. Portanto, é ele que está nomeado, e, portanto, caso ele aceite o desafio, teremos o head scout do Novo Horizontino, com certeza, numa próxima oportunidade aqui connosco. Igor, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer-te do fundo do coração toda a tua disponibilidade, toda a tua amabilidade, simpatia, a forma brilhante como expuseste todos os temas. Foi uma noite super agradável, fantástica mesmo. Eh, Amanhã o episódio já estará cortado e disponível na internet. E pronto, dizer que para a próxima semana continuaremos aqui com mais gente. Eh, Nós temos um canal no WhatsApp, que eu depois posso colocar para os colegas que estão aqui, se quiserem aderir, para termos algum tipo de contactos sempre, em que a gente coloca algumas coisas. E portanto vamos seguir deste modo, e dizer a todos que este tipo de formações da Associação Nacional de Scouts também é para que as pessoas sintam que a associação produz ou tenta produzir com outras pessoas, juntamente com todos, um tipo de formação eh, que venha de encontro às nossas necessidades e de diferentes contextos. E, portanto, agradeço a todos, dar-vos as boas noites. Vou pedir ao Igor que continue aqui na Zoom, aos outros colegas vou pedir que vão sair. E, portanto, boa noite a todos. Estamos juntos e vamos para a próxima semana com o Daniel Matos. Boa noite.